Olá, tudo bem? Eu sou Cidinha Lopes, seja bem-vindo no nosso canal Cidinha Lopes, a missão de todo ser humano. Quero te convidar para você estar conosco, compartilhando, dando aí o seu joinha para poder nos ajudar no nosso canal e que Deus possa falar bastante ao teu coração. Lembrando que nós estamos numa série de estudos chamada Jesus, o Mestre dos Mestres, que nós estamos estudando sobre a vida de Jesus, sobre a obra de Jesus, sobre aquilo que Cristo fez aqui na Terra. Só que eu vou estar dando um certo intervalo para compartilhar com vocês hoje sobre algo que Deus tocou muito no meu coração quando eu estava meditando na palavra dele nesses dias, que é um conselho que Jesus nos dá, que está em Lucas capítulo 17, versículo 32. Diz assim a palavra de Deus, Jesus falando: lembrai-vos da mulher de Ló. Então, Jesus estava dando um conselho para aquelas pessoas que estavam ouvindo a sua palavra, ouvindo a palavra de Deus por intermédio de Jesus. Por que Jesus ele falou isso? Ele deu esse conselho, ele deu essa advertência. Ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Porque se você for ler o contexto, Jesus está falando sobre a sua vinda, sobre a vinda do Filho de Deus. E Jesus, ele começa a contar sobre a história de Ló aqui. Em Lucas capítulo 17, versículo 28, Jesus fala assim: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será também no dia do Filho, que o Filho do Homem há de se manifestar. Aí depois aqui no versículo 33, aí no 32, deixa eu ler para vocês, diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Aí no 33, qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder a sua vida, salvá-la-á. Então Jesus ele estava advertindo aquelas pessoas e também trazendo uma palavra de conselho, né? E nos advertindo hoje. Ele está falando para a gente olhar para a esposa de Ló, para a gente lembrar da esposa de Ló, porque a Bíblia está falando que na época de Ló, no tempo de Ló, como foi nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, compravam, plantavam, e quando Deus tirou Ló lá de Sodoma, veio fogo do céu, veio enxofre e consumiu toda aquela cidade, todo aquele povo que estava pecando diante do Senhor. E a Bíblia fala que Deus enviou 2 anjos ali na cidade para tirar Ló ali de dentro, né? Ló com toda a sua família. E o que acontece? Que quando eles estavam bem longe na campina, a Bíblia fala que a esposa de Ló olhou para trás e ela se tornou numa estátua de sal, né? Tem até uma musiquinha que a gente canta para as crianças que fala sobre isso. Mas quando a gente olha para a esposa de Ló, o que significa? Ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Significa que Jesus ele fala no 33 que quem quer salvar a sua vida, ele perde. Mas quem perde a sua vida por amor a Cristo, salva a sua vida. Então quando ele fala quem quer salvar a sua vida, perdê-la-á. A esposa de Ló, ela queria salvar a vida dela, ela estava com saudade daquela vida, ela ficou com saudade ali de Sodoma, onde que ela morava. Então a atitude dela de olhar para trás foi uma atitude talvez até de arrependimento de estar ali com o marido dela, de ter obedecido a Deus, né? Deus ter tirado eles dali, de Sodoma para não morrer. E às vezes até arrependimento, por que eu não fiquei lá? Por que eu estou fazendo aqui? Porque ela amava aquele sistema, né, que comandava, que governava ali Sodoma, na verdade estava dentro do coração dela. Ela fisicamente saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu do coração dela. E o que eu entendo? Primeira coisa, que nós não podemos servir a Deus forçadamente.
Se fosse, eu acredito que fosse pela escolha dela, ela não teria seguido Ló, ela teria ficado ali em Sodoma. Segundo, ninguém pode servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e também servir os nossos desejos. Nós temos que tomar um posicionamento. Ou nós servimos a Deus ou nós servimos os nossos desejos. Terceiro, presos nas coisas deste mundo, né? Ela estava presa naquele sistema mundano, naquele governo sem Deus, né? Então ela saiu dali fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, ela estava comprometida com aquele sistema do mundo ali. Em 1 Pedro 2,11, Pedro, eu vou ler um versículo que Pedro fala aqui, que eu acho muito interessante. Ele fala sobre a palavra concupiscência. Pedro, ele fala, 1 Pedro 2:11, diz assim: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Nós somos peregrinos e forasteiros, nós não temos uma morada fixa aqui na terra. Nossa morada fixa, eterna, é lá no céu com Jesus. E ele fala que vos abstenhais, né? Que vocês se mantenham longe, distante das concupiscências carnais que combatem contra a alma. O que significa a palavra concupiscência? Concupiscência significa um desejo incontrolável, algo que te domina. Então todo desejo, tudo aquilo que te domina está levando você, é um combate contra a sua própria alma, então contra a sua salvação. Então Pedro ele fala, irmãos, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros nessa terra. Nós estamos aqui de passagem, vamos olhar para a eternidade, vamos tomar cuidado com aquelas coisas que tentam nos controlar, que tentam nos governar, que tentam roubar a nossa salvação, que tentam destruir a nossa alma, nos levar para o inferno. Então, lembrando disso, vamos ler 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17. 1 João fala, ele traz uma advertência, né, para a igreja. Ele fala, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, os desejos incontroláveis da carne, a concupiscência dos olhos, o desejo incontrolável dos olhos, a cobiça e a soberba da vida não vem de Deus, não vem do Pai, mas vem do mundo. E o mundo passa, e os seus desejos fortes e incontroláveis. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então Satanás, ele usa a curiosidade para nos atrair para o pecado. Em Gênesis capítulo 3, foi o que o diabo fez para levar Adão e Eva a pecarem, a desobedecerem a Deus. Ele coloca a palavra de Deus aqui, torcendo a palavra de Deus, torcendo aquilo que Deus tinha falado para Eva e para Adão. Quando ela fala para Eva e para Adão assim, é assim que disse Deus, não tocareis em todas as árvores do jardim? Não. Deus não disse para não tocar em todas as árvores, era somente uma árvore. Aí elas estavam mentindo. Aí depois quando a mulher fala assim, nós não podemos tocar, porque o dia que nós tocarmos, nós vamos morrer. Aqui que o diabo fala, não, é certo que não morrereis. E isto é uma mentira do diabo que até hoje persiste dentro da humanidade. O diabo fala para você, não, você pode fazer isto, porque você não vai morrer. Deus é amor. Deus não manda ninguém para o inferno. É certo que você não vai morrer. Mas aqui existe realmente a palavra de Deus que fala, porque quando nós pecamos, Paulo diz ali em Romano, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor.
Então, quando nós pecamos, quando nós cedemos aos nossos desejos incontroláveis, nós vamos morrer espiritualmente, emocionalmente e às vezes até fisicamente, não é? Então, o que o diabo fala para a mulher? Ele leva a mulher, ela desperta na mulher, o diabo, um desejo para ela pecar. Ela fala, ele diz para a mulher, você vai ser como Deus. Deus não quer que você seja como ele. Né? O dia que você comer e você fizer isso, os seus olhos se abrirão. Na verdade, os olhos iam se abrir, porque Deus já tinha falado isso para eles, né? Mas aqui nós vamos ver que a mesma estratégia que o diabo estava usando com a mulher de Ló, quando ela olhou para trás, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, que essa tática do diabo não mudou. Porque nos nossos dias, como 1 João 2,15-17 fala, que o mundo, ele jaz no maligno e o que domina o mundo, esse sistema do mundo? São os desejos incontroláveis da carne, né? Desejo do sexo incontrolável, de beber, de comer, glutonaria, tudo aquilo que leva a satisfação carnal, a concupiscência dos olhos, que é o que? A inveja, a cobiça, tudo aquilo que eu vejo eu quero ter, né? E a soberba da vida, o orgulho, a arrogância, achar que é melhor do que os outros. Então, essa tática do diabo já é velha. Aqui em Gênesis capítulo 3, diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Olha só, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, com concupiscência da carne, uma satisfação da carne. Depois ele fala, agradável aos olhos, era a concupiscência dos olhos, ela foi atraída, né? E árvore desejável para dar entendimento, a soberba da vida, tá? O conhecimento, a altivez, o orgulho, se achando melhor do que os outros. Aí fala que ela comeu e também deu para o seu marido e ele comeu juntamente com ela. Queridos, eu quero deixar essa palavra para você. Nós não podemos ser cúmplices no pecado das pessoas. Se as pessoas estão fazendo as coisas erradas, para que nós vamos também fazer iguais a elas? Eu não preciso de beber para saber, né, que a bebida ela faz mal para a saúde. Quantas estatísticas de lares destruídos, pessoas que perderam o rim, pessoas que estão mal, pessoas que morreram, que chegaram no estado final porque bebeu muito, porque fumou muito, porque fumou muita droga. Então eu não preciso praticar o pecado, é só olhar para os lados e ver, né, como o pecado está destruindo as pessoas. Mas a Bíblia, em Romanos 13,14, Paulo diz assim, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em seus desejos fortes. Então, se você se revestir de Jesus, se você aceitar Jesus Cristo no seu coração como seu Salvador, Jesus ele te dá vitória. Paulo fala, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, no Evangelho há poder de libertação. O Evangelho ele pode libertar sua mente, o seu corpo, a sua alma. Se você se revestir de Jesus, se você convidar Jesus para entrar no seu coração, abrir a porta do seu coração e se arrepender sinceramente dos seus pecados, Jesus ele vai te dar controle e domínio nos seus desejos. Ao invés de nós olharmos para trás, como fez a mulher de Ló, ou até você que é cristão, você sente saudade, quando eu não tinha Jesus, eu fazia isso, eu fazia aquilo, ai que saudade. Você não pode sentir saudade dessas coisas, do pecado. Você não pode. O teu desejo tem que ser para frente. Hebreus diz assim,
olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Em vez de olhar para trás, como fez a mulher de Ló, olhe firmemente para Jesus. Olhe firmemente para Jesus. Peça socorro para Jesus. Peça ajuda para Jesus. Vá até Cristo. Não olhe, sabe? Ah, porque eu não consigo. Você consegue, você pode. Jesus te dá vitória. Jesus morreu para te dar vitória sobre o pecado. Você pode dominar o pecado, você pode dominar os pensamentos ruins, você pode dominar os seus desejos ruins, somente olhando firmemente para Jesus. Sabe por que Jesus venceu o pecado? Aqui ele está falando que ele desprezou a afronta. Jesus desprezou o pecado, Jesus desprezou as tentações, porque ele tinha um foco, ele tinha um desejo